Olá, bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu convido vocês a orar, falar com Deus. Louvado seja Deus, se colocando a sua vida na presença do Senhor. E vamos aproveitar para orar pelas famílias. Nós estamos entrando no mês de maio, o mês da família. Está se aproximando aí o Dia das Mães. E nós entendemos, louvado seja Deus, que as famílias é um projeto de Deus. E por isso nós devemos estar orando pela família, para que o Senhor venha sustentar a família em um mundo de crise, louvado seja Deus, contra a família, muitos levantes e ataques contra a família. Mas Deus há de proteger essa instituição, porque é uma instituição divina, louvado seja Deus, e o Senhor tem interesse de abençoar as famílias. E nós devemos estar em oração sempre. Louvado seja Deus. Então vamos orar? Pai Santo, Pai querido, maravilhoso Deus que estás nos céus. Pai, eu estou aqui para te glorificar, para te exaltar, meu Deus, por mais um dia que o Senhor me concede. Pai querido, obrigado pela noite que se passou e pelo dia que se iniciou. Tua palavra diz que dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Então, eu quero te agradecer, meu Deus, por cada dia o Senhor ter me sustentado, não somente a mim, mas toda a minha família, minha esposa, os meus filhos, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos meus filhos, da minha esposa, e que o Senhor continue derramando graça sobre graça, e das tuas misericórdias possamos viver sempre. Pai, neste momento eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Se por uma aventura nós falhamos ou erramos em qualquer coisa, meu Deus, que o Senhor tenha de misericórdia, Pai. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique dos nossos pecados. Me lembro o texto de Isaías capítulo 1, verso 7 em diante, onde a tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Nós queremos te louvar, meu Deus, e te agradecer, porque o sangue de Jesus, ele não cobre pecado como antigamente era apresentado aos sacerdotes os sacrifícios para cobrir pecado daqueles que pecavam. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica, ele limpa o homem do pecado. E uma vez nós na tua presença, ó Deus, confessando a Ti os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos limpar, deixando nós em condições de filhos. Pai, que neste momento o Senhor possa estender as Tuas mãos para cada família daqueles que estarão, ó Deus, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa chegar, meu Deus, neste lar por meio desse veículo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando família, restaurando, ó Deus, casamento, restaurando comunhão de filhos com pai, de pai com filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu sabe que Satanás tem se levantado contra as famílias, meu Deus, para colocar um contra o outro. Mas o Senhor é poderoso, meu Pai, para lançar por terra o valente. Pai, envia Teus anjos agora, Pai, que Teus anjos possam estar entrando, meu Deus, nesses lares. Ó Deus, aonde está acontecendo essa situação. E que o Senhor venha jogar por terra. O Senhor venha, meu Deus, libertar esta família, meu Deus, das garras dos espíritos do mal. Ó Deus, que atuam para causar separação, divisão e, Deus, e falta de comunhão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, libera os Teus anjos. A Tua palavra diz que Teus anjos são espíritos ministradores, ó Deus, que hão de operar em favor dos salvos. Então envia os Teus anjos nos lares dos Teus filhos nesta manhã. Meu Deus, trazendo paz, aonde tiver guerra, que haja paz, que todo espírito provocador de guerra, que caia por terra em nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, pelas famílias que compõem o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, o corpo do Senhor. Pai, abençoa, purifica, lava, reme no Teu sangue, ó Deus.
que as tuas mãos poderosas, Deus, possam estar cuidando sempre. Lembra-te, ó Deus, o que tua palavra nos ensina, que o Senhor é o nosso grande oleiro, e quando um vaso se quebra na mão do oleiro, o Senhor faz dele um novo vaso. Que o Senhor venha fazer de cada família uma nova família em tua presença, Senhor. Que o Senhor venha me dar sabedoria, meu Pai, para eu transmitir a tua palavra com amor, e que a tua palavra possa também entrar nesses lares, levando vida, assim como está escrito no livro do profeta Ezequiel, que há um rio, meu Deus, que descia, louvado seja Deus, e aonde esse rio entrava, louvado seja Deus, levava cura e restauração. E a tua palavra nos ensina, ó Deus, que tu és a água da vida, que aquele que beber desta água jamais terá sede, mas fará dentro de si uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. E nós queremos beber desta água, Deus. Nós queremos beber da tua palavra. Nós queremos beber, meu Deus, daquilo que teu Espírito Santo nos oferece. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa vida, que a cada dia nós possamos estar diante da tua presença e o teu nome venha ser glorificado por meio das nossas vidas. Pai, que o Senhor nos fez luz, luz do mundo, que o Senhor venha, ó Deus, por meio de nós, levar luz e esperança a esses lares. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que você, minha irmã, meu irmão, possa ser ricamente abençoado pela presença de Deus. Eu sou o pastor Gerry Adriano, sou pastor ali da PIB em Araçás, louvado seja Deus, há 4 anos, e estou ali cuidando das famílias que o Senhor Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Eu sei que não é fácil, mas também, louvado seja Deus, o Senhor nos dará força para que nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu também tenho um canal na YouTube, sempre eu coloco algumas mensagens lá, você pode estar se inscrevendo, louvado seja Deus, é canal com o pastor Jogo da Velha, Gerry Adriano Souza. Vá lá, se inscreva, louvado seja Deus, no meu canal, ative o sino para ser notificado dos vídeos quando for postado, e dê o like de positivo para que o YouTube entenda que aquilo que está sendo postado é importante e ele possa disponibilizar para que outras pessoas possam estar, louvado seja Deus, ouvindo também as mensagens. Então, todos envolvidos nesta obra, louvado seja Deus, e assim Deus vai nos abençoar de uma forma ricamente. Eu convido você, nesta manhã, a abrir a palavra de Deus, louvado seja Deus, no livro de Efésios, capítulo de número 1, louvado seja Deus, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 20 até o 23, louvado seja Deus, que diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, nosso Deus, louvado seja Deus, é um Deus maravilhoso que cuida do seu povo, cuida da sua igreja. Ele, por meio de Cristo Jesus, ele nos disponibilizou muitas bênçãos, muitas riquezas para nós, para a igreja de Deus. Louvado seja Deus. E uma das coisas que Deus fez, amanhã eu estarei falando sobre as bênçãos em Cristo, mas hoje eu quero falar de outra coisa aqui. Louvado seja Deus.
Então, uma das coisas que Deus fez foi exaltar Cristo, seu Filho. Depois de uma grande luta, depois de uma grande provação, vem a exaltação. A Bíblia vai dizer que Cristo, louvado seja Deus, em Colossenses, ele deixou de trazer consigo a honra de Deus para se igualar aos homens, louvado seja Deus. E como homem ele foi humilhado, louvado seja Deus, ele foi várias vezes injustiçado, mal compreendido naquilo que ele pregava, louvado seja Deus. Foi acusado de transgredir as tradições humanas, porque alguns daquele povo judeus, eles dão mais valor às tradições do que à própria palavra de Cristo. Então, pela tradição, eles condenaram Jesus, louvado seja Deus, um inocente. E Jesus sofreu ali toda aquela humilhação, todo aquele escárnio e também a crucificação. Mas como ele mesmo disse para os seus apóstolos, ele disse o seguinte, que era necessário que todas essas coisas acontecessem. Tudo que Cristo, ele passou, foi por amor a mim, foi por amor a você. Ele tinha que acontecer isso com ele, para que ele pudesse compreender o ser humano, a raça humana, louvado seja Deus. E ele entende muito bem o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. O que mais entende o que você está passando é Cristo Jesus. Então, se você foi traído, traição é algo que dói muito, não é? Mas se você foi traído, Jesus também foi traído. Então, ele sabe a dor da traição. Então, se você está sendo castigado, se alguém está falando mal de você e você se sente muito mal com isso, lembre-se você que Cristo também, alguém falou mal dele. Houve um momento que alguns se aproximou dele e assim, olha, tu expulsa demônio por Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, ele, naquele momento ali, ele só disse, se eu expulso o demônio com o dedo de Deus, né, vocês ficam tão irados assim. Ele expulsou o demônio pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, que habitava com ele. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus na vida de todos aqueles que creem, Atos 1:8. Mas Jesus foi escarnecido, zombaram dele. Tudo o que ele passou, a grande prova, a grande luta, ele foi exaltado depois. Eu quero te dizer que não importa o que você está passando, seja firme, seja firme. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Josué 1, 7 ao 9. Mas antes coloque em prática tudo o que nela está escrito. Louvado seja Deus. Você sabe por quê que muitas pessoas têm caído da fé? Você sabe por quê que muitas pessoas o diabo tem derrubado com facilidade? Porque, veja bem, ainda que Deus use alguém para te entregar uma revelação, louvado seja Deus, esta revelação tem que ter base bíblica, porque a revelação de Deus é a Bíblia. A Bíblia revela a Deus. Então, se alguém despreza a palavra de Deus, porque assim, tem pessoas que não lê Bíblia mais. Às vezes tem pessoas que só procuram a revelação, porque quer que Deus... Olha, veja bem, as pessoas do mundo, elas procuram os encantadores para descobrir coisas. Quer saber do futuro, tá certo? Quer saber do futuro. As pessoas querem mais saber do futuro. Agora preste aqui atenção que o pastor Jerry vai te dizer. O futuro, o teu futuro pertence a Deus. Sabe por que muitos pecam? Você sabe por que muitas pessoas ouvem revelações mentirosas? Porque fica procurando saber do futuro. Quando a Bíblia
ela nos ensina, louvado seja Deus, que nós devemos viver o presente, que o dia de amanhã não nos pertence. Então, se você, meu irmão, minha irmã, fica procurando revelação para saber do futuro, você está pecando. Você está indo de contra a palavra de Deus. Então pare com isso. Se Deus tem alguma coisa para falar com você, Ele vai falar. Não precisa você estar procurando pessoas para te entregar revelação, não, porque você pode receber uma revelação que não venha de Deus e acabar com sua vida. São muitas coisas que acontecem. Eu vou contar aqui um testemunho que eu presenciei uma certa vez. Eu conheci um irmão. Esse irmão era um vaso de Deus. Deus usava muito esse irmão. Tinha uma palavra segura. Louvado seja Deus. Um certo dia ele foi em uma igreja. E lá rolava muita revelação. E ele estava noivo, já perto de se casar. Louvado seja Deus. E nessa roda, alguém chegou, pegou na mão dele e disse: eis homem, que eu te digo que esta mulher que tu está não é a tua. E aí foi lá e pegou na mão de outra pessoa, que era até parente dela, e trouxe e botou na mão do irmão, e ele pegou na mão, destruiu com o noivado dele. Aí ele foi, casou com esta pessoa, não deu 3 meses, já estava separado. Só fez destruiu o ministério dele, nunca mais o Espírito de Deus usou ele. Acabou o ministério. Foi tudo que o diabo queria, era acabar com o ministério dele. Ministério lindo, que eu presenciei. Então presta atenção aqui, você que me ouve nesta manhã. Louvado seja Deus. Como é que alguém pode determinar uma situação dessa por meio de revelação para outra pessoa? Não é isso que a Bíblia ensina. É por isso que tem o tempo do namoro, para que as pessoas se conheçam. E se conheçam que são diferentes uns dos outros. Notou que é diferente. Casamento é união de família. Notou que as famílias não se unem por algum motivo. Por que você vai entrar em uma confusão dessa? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Abre a sua Bíblia e leia aí João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 está escrito: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, depois que as pessoas, preste atenção onde eu quero chegar, louvado seja Deus, depois que as pessoas param de ouvir a palavra de Deus, que é enganado, louvado seja Deus, porque quem busca o engano é você, não é Deus que traz o engano até você, não, é você que busca o engano, porque a verdade, minha irmã, meu irmão, está aqui, ó, está aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se tu procura outras coisas, então é você que está procurando o engano para a sua vida, não é Deus que está querendo isso para você, não é você que está procurando. Então, aguente aí as consequências dos seus erros aí, de desprezar a Bíblia para ficar atrás de revelações. Aguente você, que Deus diz assim, ó, que você não deve se preocupar com o dia de amanhã, que você deve, porque o dia de amanhã, né, Ele cuidará de si mesmo. Então, se você fica atrás de revelação para o futuro, você está igual às pessoas que vivem atrás de encantamento. Quer saber do futuro para o quê? Se Deus diz que é para tu viver o presente, louvado seja Deus. Então, você está transgredindo o ensinamento da Bíblia. Então, depois que muitos se arrebentam por não ouvir a voz de Deus, não querer ler a Bíblia, não ouvir a palavra de Deus, que se quebra, aí o que é que acontece? Lança a culpa na igreja. E é isso que eu quero falar nesta manhã, que tem muitas pessoas que estão em pecados. Pecado gravíssimo por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Além de errar, continua errando, porque passa a condenar e julgar a igreja de Deus. Agora veja bem aqui, esse Cristo que nós acabamos de falar, que ele foi, louvado seja Deus, humilhado, sofreu perseguições, foi escarnecido, crucificado em uma cruz, sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Esse Jesus, veja bem o que diz aqui no versículo 20,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Cristo foi exaltado por Deus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Cristo está acima de todo principado, todos os reis da terra, Cristo está acima deles. Ele também está acima de potestade e poder, qualquer tipo de poder da terra, Cristo está acima. E domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está acima, em lugar de honra, e ninguém mais pode tocar nele. Tocaram, mas não pode mais tocar. Louvado seja Deus. E no versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo já está julgado por Cristo, já está tudo debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Cristo é o cabeça de todas as coisas, de principado, de potestade, de poder, de domínio. Ele é o cabeça. E aqui diz o seguinte, que Deus o deu à igreja, ao qual é o corpo, é o seu corpo. Deus fez Cristo cabeça da igreja, ao qual o corpo, que é a igreja que é o corpo, representa o corpo de Cristo. Veja bem, ao qual é o seu corpo e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ao qual é o seu corpo. Vamos ler o 22 direito. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, ao qual é o seu corpo. A igreja simboliza o corpo de Cristo na terra. Então veja bem, meu irmão. Então quando a pessoa fica falando mal da igreja, está falando mal de Cristo. Quantas pessoas estão em pecado? Porque não ouve a voz de Deus. Depois se contradiz na caminhada, se afasta de Deus, deixa a igreja e fala mal da igreja. Agora escute aqui a revelação de Deus. Você não gosta de revelação? Então receba essa de Deus nesta manhã. Que a igreja é o corpo de Cristo, simbolicamente. E quando você fala mal da igreja, você fala mal de Cristo. Veja o tamanho do seu pecado agora. Então você começa a acrescentar mais dores em cima das dores que você já tem. Porque sempre a igreja é quem não presta, não é verdade? Então quando alguém diz que a igreja é uma igreja que não ama, que a igreja é uma igreja fria, que a igreja, louvado seja Deus, é uma igreja que não pratica misericórdia, então ele está dizendo que o corpo que pertence a Cristo, que é a igreja, está dizendo que Cristo é imperfeito na igreja, como na verdade a imperfeição é das pessoas, no individual, não o corpo como um todo. Então a gente precisa compreender essas coisas para a gente não ficar pecando. Então a sua palavra tem que ser: Pai, abençoa a tua igreja. Se você quer ser abençoado, abençoe a igreja. Quando você abençoa a igreja, é como se você estivesse liberando palavra de bênção, dizendo que Cristo, louvado seja Deus, o corpo de Cristo é santo. A igreja deve ser santa. Então se alguém despreza a pureza, a santidade e tal, trazendo impureza para o corpo, então quem está em situações difíceis é aqueles que trazem a impureza por meio dos seus pecados para o corpo de Cristo. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que tem certas coisas que tem que ser tratado, tem que ser podado, e dependendo do grau da coisa tem que ser cortado para não contaminar o corpo. Então é isso que nós devemos compreender e entendermos, que o nosso Deus fez de Cristo, seu Filho, o cabeça de todas as coisas, inclusive da igreja. Amém, meu irmão? Vamos orar agradecendo a Deus? Pai santo, Pai querido,
Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta palavra. Continua falando ao nosso coração no decorrer desse dia. Que as tuas bênçãos e misericórdia, Pai, seja sobre nós. E eu levanto as minhas mãos e abençoo a tua igreja em toda a face da terra. Obrigado, meu Deus, pela igreja, porque nós fazemos parte deste corpo. Nós somos membros individualmente, mas quando nós nos unimos, ó Deus, nós tornamos o corpo de Cristo. Então, se alguém despreza o corpo de Cristo, porque existe, meu Pai, hoje muitos que pregam, ó Deus, para desintegrar a igreja. Tem muitos dizendo que não é mais necessário ir para a igreja para servir a Cristo. Eles vivem como membro, louvado seja Deus, no meio do mundo, meu Senhor. Mas eu nunca vi uma cabeça andando sozinha, como eu nunca vi também, meu Deus, um braço andando sozinho pelo meio da rua, uma perna. Deveria ser uma coisa muito triste. Mas tem muitos, meu Senhor Deus, que desligaram do corpo e ainda fala mal do corpo, pecando e ensinando essas heresias, ó Deus, a outras pessoas. Que o Senhor tenha de misericórdia dessas pessoas que agem desta forma, pecando e levando outros a pecar, falando mal da tua igreja, que simboliza o teu corpo, cujo Senhor é o cabeça. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, e abre os nossos ouvidos para nós compreendermos o que o Senhor tem para nós. Concede um bom dia a toda a família e que o Senhor traga paz, harmonia, ó Deus, para os nossos corações, por meio do teu Espírito Santo, que o nosso dia seja de paz, de bênção e de prosperidade. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, fica com Deus. Foi bom estar aqui com você. E até o próximo encontro, no nome de Jesus.